Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa conferência é hemoglobinopatias. Vou dividir essa aula em 3 partes. No primeiro vídeo, vou apresentar uma pequena introdução e depois vamos conversar um pouco sobre anemia falciforme. O segundo vídeo vai abordar as talassemias. Para situar vocês, gostaria de introduzir a conferência falando sobre as anemias hereditárias, que podem ser de natureza hemolítica e não hemolítica. Entre as principais representantes das anemias hereditárias não hemolíticas, nós temos a anemia aplástica, que cursa com insuficiência medular e pancitopenia. Temos ainda a anemia sideroblástica, que está relacionada a um defeito na síntese do heme e cursa com microcitose acentuada. Entre as anemias hereditárias hemolíticas, nós temos os defeitos na membrana do eritrócito, que está associado àquelas síndromes com esferocitose hereditária. Nós temos a eritroenzimopatias, destacando aí a deficiência de G6PD. E hoje nós vamos conversar aqui, sobre os defeitos na síntese da hemoglobina, as famosas hemoglobinopatias, que são representadas principalmente pela anemia falciforme e pelas talassemias. Essa tabela nos apresenta a classificação etiopatogênica das anemias hemolíticas. Essa semana no GT nós vimos um pouco sobre as anemias imunohemolíticas e também um pouquinho sobre as anemias taumáticas e microangiopáticas. Nessa conferência de hoje nós vamos conversar nas anemias hemolíticas hereditárias, especificamente sobre as hemoglobinopatias. Na investigação de toda anemia hemolítica, a gente precisa obter uma anamnese bem bacana, onde a gente questiona minuciosamente a história familiar, uso de medicamentos, contatos com agentes infecciosos. No exame físico é importante notar palidez, icterícia, se tem esplenomegalia, anormalidades esqueléticas, como está a cor dessa urina. O fluxograma de investigação das hemácias, se elas são micro, macrocíticas ou normocíticas, é bem variável, então o VCM, o volume corpuscular médio dessa hemácia, vai ser outro parâmetro importante para investigar. O esfregaço do sangue periférico vai nos dar a morfologia das hemácias, também pode ajudar a nos guiar e até nos dar o diagnóstico. Outras alterações laboratoriais que as anemias hemolíticas têm em comum são reticulocitose, aumento de LDH, bilirrubina direta e aptoglobina. Antes de entrar no assunto da conferência, eu gostaria de relembrar para vocês sobre a hemoglobina, que é uma proteína de estrutura quaternária composta por 4 cadeias de globina, 2 alfas e 2 beta, e um grupo M. Esse grupo M contém um átomo de ferro ligado no seu interior, certo? A nossa hemoglobina normal, mais prevalente no indivíduo adulto normal, é a hemoglobina A, composta por 2 alfas, 2 cadeias globínicas alfas e 2 beta. A concentração no adulto normal varia de 96% a 98%. Todo adulto normal possui ainda um percentual de produção pequeno de hemoglobina A2, que é composta por 2 cadeias alfas e 2 cadeias deltas, e ainda hemoglobina fetal, cuja prevalência maior é no feto e no recém-nascido e vai diminuindo à medida que esse indivíduo nasce e vai crescendo. Então, no indivíduo adulto, a prevalência de hemoglobina fetal é de até 1,5%. Agora, entrando no assunto da conferência de hemoglobinopatias, as hemoglobinopatias são divididas em duas partes, A primeira parte são as doenças que cursam com alteração na estrutura molecular da cadeia globínica, temos como representante a anemia falciforme, e a segunda parte é relacionada ao defeitos e diminuição da produção da cadeia globínica, no caso, temos como representante as talassemias alfa ou beta. Nós vamos começar falando sobre a anemia falciforme, e essa é a agenda da nossa apresentação. A anemia falciforme ela é causada por uma mutação no gene que vai codificar a cadeia globínica beta, certo? Todos os indivíduos normais possuem 2 cópias, ou seja, 2 alelos desse gene que vai dar origem à cadeia globínica beta. Tá? Aqueles indivíduos que têm a mutação em homozigose, ou seja, os 2 alelos acometidos pela mutação, eles vão desenvolver a chamada anemia falciforme, ou doença falciforme. Indivíduos heterozigóticos, eles vão desenvolver o chamado traço falcêmico, tá? Essa mutação, ela vai gerar a formação da chamada hemoglobina
S. Essa hemoglobina S, ela é uma hemoglobina com baixa capacidade de se deformar. Essa característica de se deformar, ela é muito importante para uma boa circulação, certo? A hemoglobina S, ela tem uma característica, né, de se agregar em polímeros longos e insolúveis quando o indivíduo tem baixa oxigenação, certo? Esse fenômeno, ele vai levar à formação, né, da chamada hemácia em foice ou drepanócito. Tá? Nossa hemoglobina A, hemoglobina normal, ela participa muito pouco desse processo de polimerização. Já a hemoglobina F, hemoglobina fetal, ele protege contra a polimerização. E aí é fácil deduzir que quanto maior o percentual de hemoglobina F no indivíduo com anemia falciforme, melhor o prognóstico desse indivíduo. E aí a gente pode dar até um spoiler do que é o tratamento desse indivíduo. Esse indivíduo vai usar uma droga, né, que ela vai estimular o aumento da hemoglobina fetal, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Do ponto de vista de epidemiologia, a anemia falciforme é a doença hematológica hereditária mais comum. Os primeiros relatos dessa doença, eles datam de 1910, certo? O termo doença falciforme, ele é usado para descrever todas as hemoglobinopatias cujo fenótipo predominante é o da hemoglobina S, certo? Mesmo quando essa hemoglobina S está ligado a uma outra hemoglobina variante, certo? No Brasil, né, a anemia falciforme, né, estima-se que a gente tem em torno de 25 a 30 mil casos, que é a anemia falciforme é aquela composta pela hemoglobina SS. O traço falciforme, que é composto por hemoglobina S, indivíduo com um alelo alterado, nós temos uma prevalência na nossa população em torno de 4%. No Brasil, essa prevalência ela é maior na região Nordeste. Na Bahia, a gente tem uma prevalência de 5,3% de traço falciforme, certo? Essa doença ela é bem prevalente na população de negros e pardos, mas ela pode acontecer também em brancos, dada a miscigenação na nossa população. E por que ela é tão prevalente nessa população de negros e pardos? Esse slide aqui mostra, o primeiro quadro, ele mostra aonde nós encontramos uma prevalência maior, né, da hemoglobina S, e essa frequência maior é na África. E esse segundo slide, ele mostra onde se encontram as zonas endêmicas para malária, certo? Há alguns anos atrás foi observado que os indivíduos portadores de traço falciforme, aqueles que tinham a mutação para um alelo da hemoglobina S, eles eram mais protegidos da malária. Então, naturalmente, houve uma seleção natural aqui nessas regiões da África, certo? Onde a gente tem uma prevalência bem aumentada de malária, e aí esses indivíduos realmente ganharam ficaram mais frequentes, essa mutação acabou ficando mais frequente por essa seleção natural. Esse slide, ele mostra os padrões de herança falciforme, certo? O indivíduo que é homozigoto para o gene beta-S, ele é portador da hemoglobina SS, portanto, da anemia falciforme, que é a doença mais grave de pior prognóstico. Nós ainda temos um indivíduo, né, com um portador de traço falcêmico, que ele tem uma heterozigose para o gene beta-S, certo? Que ele tem uma hemoglobina A e uma hemoglobina S. Esse paciente tem manifestações muito sutis e ele tem um excelente prognóstico, porém é um indivíduo que precisa ser aconselhado do ponto de vista genético, né, para que ele não se case com uma portadora de traço falcêmico, que aumenta muito as chances desse indivíduo ter uma criança portadora de anemia falciforme. A hemoglobina S, ela ainda pode ser associada a outras hemoglobinopatias, inclusive alterações genéticas relacionadas ao desenvolvimento de talassemia. Relembrando, através do teste do pezinho, nós conseguimos identificar algumas hemoglobinopatias, conseguimos fazer a detecção da hemoglobina S, o que é interessante essa triagem neonatal para evitar, inclusive, complicações futuras. Atualmente, a fisiopatologia da anemia falciforme está bem melhor esclarecida.
Já comentamos que a hemoglobina S é uma hemoglobina que tem uma alteração importante na estrutura, que faz com que ela se agregue em polímero longo insolúvel em condições com baixa de oxigênio, desidratação e acidose. Porém, uma vez resolvido tais fatores, esses polímeros podem se desfazer. Mas, na vigência de uma agregação continuada, essas hemácias vão adquirir de forma irreversível uma forma de foice, certo? Por sua vez, essas hemácias afoiçadas, elas têm menor capacidade de deformidade, uma característica muito importante, na verdade, uma característica essencial para a boa circulação, né? Então, essas hemácias, elas têm tendência a levar a vasoclusão. Esse slide mostra, né, todas as alterações das hemácias em consequência do fenômeno de falcização. Essa hemácia em forma de foice, ela tem uma tendência a sofrer oxidação e uma hemólise. Além de levar à anemia, essa hemólise crônica leva ainda à liberação de conteúdos para a circulação, que geram ativação de inflamação e da cascata de coagulação. Todos esses fatores, essa liberação de conteúdos que geram inflamação e aumentam a coagulação, esses eventos acabam levando à disfunção endotelial. Esse slide resume muito bem o que a gente comentou até agora em termos de fisiopatologia. Essa hemoglobina S, ela vai sofrer esse processo de polimerização, sendo um processo continuado, leva a alterações na estrutura da hemácia, gerando a hemácia em foice. Essa hemácia, ela tem uma tendência à hemólise. Essa hemólise, por sua vez, ela vai levar a um processo de anemia que já se inicia na infância, levando ao hipodesenvolvimento desse indivíduo do ponto de vista ponderostatural, alterações da maturação sexual. A anemia pode levar à insuficiência cardíaca, a hemólise crônica está muito associada à formação de cálculos de vesícula, certo? Essa hemólise, por sua vez, né, ela vai gerar liberação de fatores na circulação que vão ativar a inflamação, cascata de coagulação, tudo isso vai gerar uma disfunção endotelial crônica, certo? Além disso, essa hemácia em forma de foice, ela tem tendência a vasocluir. Esses fenômenos de vasoclusão, eles vão gerar o processo de dor, certo? Além disso, esses fenômenos vasoclusivos de forma contínua e além associada a essa vasculopatia, essa disfunção endotelial, vai levar à lesão de diversos órgãos, né? Um dos órgãos que merece destaque é o baço. Com o tempo, esses indivíduos eles vão perder esse baço, né, por conta dessa vasoclusão repetida, vão ter tendências a infecções, né, principalmente de germes encapsulados. Esse slide resume tudo o que foi dito em termos de fisiopatologia na anemia falciforme, que é a formação das hemácias em foice, da hemólise crônica intraextravascular, da inflamação decorrente dessa hemólise, da lesão decorrente da isquemia, né, que também ela acaba perpetuando o processo de inflamação, com liberação de radicais livres, diminuição de óxido nítrico. De tudo que eu conversei com vocês, do ponto de vista de fisiopatologia, é possível a gente prever como vai ser o quadro clínico desse paciente, certo? A maioria dos pacientes, eles vão apresentar, né, no quadro estável, né, uma leve icterícia por conta da hemólise, palidez, fadiga, artralgia. Em geral, é muito comum eles terem colelitíase, né? Na primeira infância, esse baço desse indivíduo também vai sofrer um processo de autoesplenectomia por conta dos infartos repetidos, fenômenos vasoclusivos repetidos. Porém, esse indivíduo, né, boa parte da vida dele vai ser marcada, né, por episódios de crise de falcização, né, especialmente as crises vasoclusivas, né, que geram crises álgicas recorrentes, certo? E esse processo, né, ele se inicia logo após os primeiros meses de vida, que coincide quando a nossa hemoglobina fetal começa a reduzir. Falando agora propriamente dito das crises vasoclusivas, elas costumam ser manifestações mais comuns da anemia falciforme que levam o indivíduo a procurar auxílio médico. Elas têm frequência e intensidades variadas, elas podem durar desde algumas horas até alguns dias, certo? E elas cursam invariavelmente com dor
por isquemia, obstrução da microcirculação. Ela pode ser desencadeada em infecção, desidratação e tendência emocional. Aqui nessa foto a gente observa o indivíduo com história de crise vasoclusiva, né? A gente observa que um dedinho realmente que ele provavelmente sofreu isquemia e infarto, aqui um outro dedinho. Na criança, essas crises de dactilite, elas são conhecidas como síndrome mão-pé, e elas costumam ser uma das primeiras manifestações da doença. Aqui nós vemos uma outra complicação comum que tem também relação com vasoclusão, com obstrução da microcirculação, que são as úlceras maleolares, certo? Elas são bem recorrentes, né, no indivíduo com anemia falciforme, elas se localizam nessas áreas com pouco tecido, principalmente maléolos, tíbia, dorso do pé e tendão de Aquiles, pode ser espontâneo com pequenos traumas, tem muito difícil cicatrização. Aqui a gente vê também uma outra complicação, que é o priapismo, que ele é definido como uma ereção peniana sustentada e não relacionada ao desejo sexual. Ela acomete boa parte dos indivíduos masculinos falcêmicos, né? E ela é considerada uma emergência urológica. Uma outra complicação, né, que na verdade é a principal causa de mortalidade em todas as faixas etárias do indivíduo com anemia falciforme, são as infecções. O fato desse indivíduo não ter baço, ele sofrer por asplenia, ele tem uma suscetibilidade particular à infecção por germes encapsulados. Além disso, eles ainda têm um alto risco de infecção por salmonela. Outras infecções possíveis são artrite, meningite, osteomielite. Todo paciente falcêmico com febre deve ser encarado com potencial risco para infecção, internado, receber antibiótico. Esse é um recado importante para vocês. Uma outra complicação importante no portador de anemia falciforme é a síndrome torácica aguda, aquele indivíduo que vai dar entrada na emergência, né, portador de doença falciforme com uma dor torácica importante, associada a febre, dispneia, queda de hemoglobina, ele vai apresentar ainda uma opacidade nova do raio-x e hipóxia. Ela é desencadeada geralmente, né, ela é desencadeada geralmente por um processo de vasoclusão pulmonar, né, em geral, e que vai posteriormente evoluir com uma infecção secundária. A síndrome torácica aguda é também uma importante causa de óbito e vai exigir hospitalização e antibiótico terapia de amplo espectro. Outra complicação na anemia falciforme, né, que é mais comum na infância, é essa crise aplástica, que ela está caracterizada por uma queda súbita e acentuada da hemoglobina, né, porém com reticulócito muito baixo, é o principal marcador. Geralmente é muito associada em criança à infecção do parvovírus B19, pode ocorrer eventualmente no adulto associada à infecção por Epstein-Barr ou salmonela. Outra complicação também que ocorre bastante na infância, né? Até porque no adulto não é possível mais ocorrer, porque ele já tem essa questão já tem sofrido a autoesplenectomia. É uma crise de sequestro esplênico. O baço ele vai reter todas essa, vai fazer uma obstrução aguda, uma retenção aguda das hemácias, certo? Nesse indivíduo, a gente também vai observar uma queda importante da hemoglobina, porém a gente aqui vai ter um reticulócito elevado. É uma complicação, como a gente comentou, né, principalmente da infância, e ela tem uma alta taxa de mortalidade em indivíduos até 10 anos de idade. Esse indivíduo, né, portador de anemia falciforme, ele está sujeito ainda a fazer obstruções, né, da microcirculação, né, do sistema nervoso central, evoluindo com AVC e AIT. Outras complicações do sistema geniturinário, né? A gente tem a insuficiência renal terminal como uma das principais disfunções orgânicas crônicas, com caráter multifatorial. A média de idade que esse indivíduo é diagnosticado com doença renal terminal é em torno de 40 anos de idade. O uso crônico, né, de anti-inflamatórios contribui para a evolução para essa doença renal terminal. Não esqueça que a anemia falciforme é uma das causas clássicas de insuficiência
renal crônica com rins de tamanho normal aumentado, certo? Outras doenças renais que podem acometer esse indivíduo é a GESP secundária e a necrose de papila. Sobre o diagnóstico desse paciente, né, com anemia falciforme, eu vou destacar algumas alterações nos exames laboratoriais desse indivíduo, né, especialmente no hemograma. É uma anemia normo-normo, a dosagem de hemoglobina ela varia entre 7 e 9. Em geral, no período de crises, essa hemoglobina ela pode cair um pouco mais, reticulócitos altos, os leucócitos aumentam muito nas crises, no período sem crises eles podem estar normais ou um pouquinho elevados por conta da inflamação crônica. Uma outra alteração laboratorial que a gente precisa destacar é a dosagem de bilirrubina indireta elevada pela hemólise crônica, além do LDH elevado e da aptoglobina normal diminuída. Nós temos ainda ferro sérico e ferritina elevados, né, por conta da hemotransfusão crônica que esses indivíduos podem estar sofrendo, e além disso a ferritina aumenta por conta da inflamação. Aqui nós temos um esfregaço mostrando hemácias em forma de foice, mostrando os corpúsculos de Hall e Joly, que são típicos dos pacientes com ausência de baço, né, que são hemácias mais velhas, com inclusões citoplasmáticas. O diagnóstico definitivo da anemia falciforme se dá pela eletroforese da hemoglobina, certo? Que é um exame que permite a separação pela diferença de carga elétrica e dosagem de diferentes hemoglobinas. Nessa eletroforese, né, a gente vai detectar uma hemoglobina S, né, que ela não é para ser detectada no indivíduo normal. E essa hemoglobina S ela vai compreender entre 85% e 98% do percentual da hemoglobina, certo? Na doença falciforme com homozigose SS, nenhuma hemoglobina vai estar presente, certo? E os níveis de hemoglobina F são variavelmente aumentados e eles têm uma relação importante com o prognóstico no indivíduo, certo? Esse aqui é um indivíduo portador aqui de anemia falciforme. Sobre o tratamento do indivíduo com anemia falciforme, ele é baseado em 4 pilares, em 4 condutas básicas que comprovadamente diminuem a mortalidade desse indivíduo e prolongam sua sobrevida, certo? Esse conjunto de medidas é chamado terapia modificadora de doença e tem fortes evidências científicas, né, que embasam essas condutas. E que condutas são? Número 1, a gente sabe que o pneumococo, a infecção pelo pneumococo no indivíduo com anemia falciforme, ele tem um pior evolução, certo? E o pneumococo é a principal causa de morte nas crianças com anemia falciforme. Então, a vacina para o pneumococo nos primeiros meses de vida e o uso também de antibiótico, né, penicilina via oral, está associado à diminuição de mortalidade, certo? Esse tratamento, essa profilaxia do pneumococo pela vacina e pelo antibiótico, eles não alteram a falcização das hemácias, certo? Mas eles diminuem a possibilidade do indivíduo, a criança, falecer, tá bom? O outro pilar de tratamento, né, é a reativação da síntese da hemoglobina fetal, né, que a gente comentou lá no comecinho da conferência. Quem faz essa reativação dessa síntese da hemoglobina fetal? É uma droga chamada hidroxiureia. A hidroxiureia é um quimioterápico inibidor da ribonucleotídeo redutase, certo? E por um mecanismo desconhecido, ela aumenta os níveis da hemoglobina fetal. Ela é indicada em boa parte, não todos, indivíduos portadores de doença falciforme. Existem as indicações para ela, tá? Outra conduta que também tem impacto, né, na morbidade e sobrevida do paciente é a hemotransfusão, que também tem as suas indicações. Geralmente, a gente já viu que, né, em toda crise, né, vasoclusiva tem queda de hemoglobina, então se a gente tiver uma hemoglobina muito baixa, hemoglobina menor que 5, a gente transfunde. Se tiver uma crise aplástica, que a gente comentou anteriormente, uma crise de sequestro esplênico, em geral a gente também transfunde uma queda importante da hemoglobina em relação ao basal. Em pré-operatório, em geral, também a gente transfunde. Podemos ainda indicar no contexto de uma síndrome torácica aguda ou ainda no contexto de um priapismo, certo?
A quarta conduta que é realmente modificadora de doença é o uso de quelante do ferro. A gente sabe que esses indivíduos têm hemólise crônica e assim eles precisam estar eventualmente fazendo hemotransfusão. E aí essas hemotransfusões repetidas, vocês já viram inclusive no GT, né, no primeiro GT, que o ciclo do ferro é um ciclo fechado, que a gente não elimina ferro, né? Então assim, o indivíduo que faz muita hemotransfusão, ele pode sofrer de sobrecarga de ferro, e esse ferro crônico, ele pode acumular em diversos órgãos, certo? Gerando a chamada hemocromatose secundária. Então, alguns indivíduos com anemia falciforme, eles também vão precisar do uso de quelante de ferro. Complementando o tratamento, a gente já conversou, né, sobre a importância da profilaxia para pneumococo, que é a principal causa de mortalidade em crianças pequenas, mas a gente sabe que o indivíduo falciforme, ele tem tendência a diversas outras infecções, então é um indivíduo que ele precisa tá sempre imunizado, né, tendo o cartão de vacinação sempre em dia, tá? Ainda no tratamento, né, esses indivíduos frequentemente vão precisar fazer o ácido fólico, né, de forma crônica. Por quê? Porque como ele faz hemólise crônica, essa hemólise vai demandar mais da medula óssea, né, que vai estar sempre produzindo novas hemácias. Para produzir hemácia precisa de ácido fólico. Como os estoques do ácido fólico são mais depletáveis, a gente indica o uso crônico do ácido fólico para o indivíduo com anemia falciforme ou hemólise crônica, tá? Ainda, né, nesses indivíduos, uma orientação super importante é sobre a hidratação. A gente já viu que a desidratação é também uma causa, né, um desencadeante para a crise vasoclusiva. No indivíduo sem crise, a gente vai fazer hidratação via oral, certo? No indivíduo em crise, a gente vai fazer uma hidratação bem importante, né, bem significativa por via endovenosa, tá? Sobre analgesia, no indivíduo sem crise, na maior parte das vezes a gente não vai precisar estar fazendo analgésicos, tá? Alguns indivíduos, né, eles podem ter sequelas de vasoclusão, tá? Podem ter úlcera crônica, pode ter alguma osteonecrose de fêmur, tá? Podem ter alguma alteração de necrose de alguma vértebra, alguma fratura de vértebra. Então, esses indivíduos, às vezes, precisam sim estar usando algum analgésico de uso crônico, tá? Quando esse indivíduo faz crise de vasoclusão e precisa de analgesia, né, e tem dor, e chega para a gente na emergência, a gente precisa estar caracterizando bem essa dor dele, né, graduando bem essa dor dele, e a gente tem que entender que é uma crise, né, de isquemia, então é uma dor bastante intensa e frequentemente vai demandar o uso de opioide, tá? Sobre o antibiótico, né? Quando esse indivíduo chega para a gente na emergência com uma a vasoclusão, a isquemia per si, ela pode já gerar febre e leucocitose. Então, é muito difícil a gente bater o pé e dizer que ele não está infectado. Então, frequentemente, num paciente com crise vasoclusiva, a gente precisa estar associando antibiótico terapia, tá? Sobre o tratamento não convencional do indivíduo com anemia falciforme, nós podemos citar a eritropoetina, mas ela é principalmente indicada naqueles indivíduos que já têm algum grau de disfunção renal. Sobre o transplante de medula óssea, né, ele está indicado principalmente em pacientes graves, em evolução terminal, ele tem um potencial curativo, porém a gente não indica de rotina, que é um procedimento que tem uma elevada mortalidade só pelo procedimento em si, certo? Apesar de todo o tratamento, de todos os estudos dos últimos anos, a mortalidade, né, a expectativa de vida dos indivíduos com anemia falciforme ainda é bem reduzida em relação à população normal. Para homens, a expectativa é de 42 anos, para mulher de 48 anos. Espero que vocês tenham aproveitado, oriento que vocês complementem essa conferência lendo, busquem bibliografia adequada. Estou à disposição para dúvidas. O próximo vídeo será sobre talassemia.